Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Grupo 1 para crianças de 4 a 10 anos. Nós vamos continuar com a nossa série do livro de Gênesis e para começar nós vamos ler no livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo 3, versículo 1 a 8. Gênesis capítulo 3, vocês podem procurar nas suas Bíblias, se vocês já sabem ler. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8. Vamos ler juntos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, isto é, Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nesta lição de hoje, nós vamos ver algo muito importante que aconteceu logo depois do início de todas as coisas, logo depois que Deus criou todas as coisas. Mas lembra das lições anteriores, vocês se lembram como foi que Deus criou todas as coisas? Ele criou tudo muito, muito bom. Cada vez que Deus criou algo, Ele disse que era muito bom. Lembra? E não só a natureza, mas Deus criou o ser humano, uma alma vivente diferente dos animais, né? Na verdade, a Bíblia fala que Deus fez o homem feito à imagem de Deus, feito à imagem de Deus, em seu caráter, parecido com o caráter de Deus. E uma pessoa com uma alma vivente, uma parte dessa pessoa, de Adão, podia comunicar com Deus, amava a Deus, foi criado para glorificar a Deus. Bem diferente dos animais, que não têm isso. E Adão também foi dado um jardim, o jardim do Éden. Um lugar lindo, quando você lê na Bíblia como Deus fez este jardim, com os rios, todos os tipos de árvores. E foi neste jardim que Adão e Eva poderiam viver, um lugar perfeito para eles. Deus deu a Adão o domínio sobre os animais. Ele podia dar nomes para todos os animais, e ele cuidava da terra, dos animais, das plantas, ele tinha domínio sobre isso. Essa era a sua responsabilidade. E mesmo tudo sendo muito bom, ainda não era bom o suficiente. Deus decidiu criar para Adão uma mulher, uma auxiliadora, alguém parecido com ele, mas diferente. Alguém que ele precisava, alguém que completava ele.
é como se fosse duas peças de um quebra-cabeça. Imagina uma imagem bonita, faz um quebra-cabeça de duas peças. Cada peça precisa da outra para mostrar a imagem. Cada peça não é completa sem a outra. São parecidas, mas são diferentes. Uma precisa da outra para se completarem. E assim Deus fez para Adão uma esposa idônea, a Bíblia fala, para ele. E este primeiro casal, eles tinham tudo que eles pudessem desejar nesta vida, aqui na terra. E, acima de tudo, eles tinham a amizade do Senhor. Eles tinham comunhão com Deus. Eles conheciam o Senhor bem próximo, bem pessoalmente. A Bíblia fala que ele passeava, Deus passeava pelo jardim para falar com eles. E eles foram criados para obedecer a Deus, para glorificar a Ele. E eles eram perfeitos, sem pecado, você não pode nem imaginar. Nem eu, como eles eram, sem nenhum pensamento ruim, sem nenhum desejo errado, sempre honestos, puros, sem mentiras, sem engano, sem dúvidas um sobre o outro. E eles amavam perfeitamente o Senhor, sem temor, sem senso de culpa, porque não tinham, sem desconfiança, perfeitos. Maravilhoso, né? Pensar como Deus criou as coisas. E o ser humano. E o ser humano tinha mais uma coisa muito especial. Ele tinha a liberdade de obedecer a Deus ou não. O ser humano podia escolher. Deus não criou escravos, presos, mas Ele criou o ser humano livre para escolher a obedecer a Ele, para que Ele seja glorificado muito mais. Que eles servirem a Ele com um coração grato, disposto a servir a Ele, e não como escravos, não tendo outra opção. E Deus colocou no meio do jardim um teste, uma árvore. Vocês sabem qual é o nome dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha falado para não comer dessa árvore. Foi um teste de obediência a Deus. E eles eram livres para obedecer, para desobedecer. Mas você imagina, quando você vive numa situação tão perfeita, sem nenhum pecado, sem nenhuma tristeza, tudo que você pode imaginar de beleza ao seu redor, é claro que você não vai desobedecer, né? Claro que você não vai desejar desobedecer a este Deus tão bondoso, que te deu tudo. Mas tristemente, Adão e Eva pecaram contra Deus. A Bíblia nos fala de uma serpente astuta, usada por Satanás. E ele veio até a Eva, nessa serpente, para tentar ela a pecar contra Deus. Ele se tornou inimigo de Deus e ele queria que o ser humano também se tornasse inimigo de Deus. Então, Adão e Eva, você pode imaginar, talvez, será que pensaram, não devemos crer naquilo que Satanás está falando? Isso é tudo errado, não foi assim que Deus disse. Satanás, ele começou a acusar a Deus. Ele começou a falar mentiras sobre Deus. Ele
E começou a dizer, realmente é assim mesmo que Deus disse que vocês não podem comer das árvores? Isso já era uma mentira. E ela deveria logo ter colocado de lado, não que ela não ouviu, mas não, ela creu nas palavras de Satanás. E Satanás começou a mentir sobre Deus, que Deus é um mentiroso. Começou a dizer, Deus não te falou a verdade inteira, Ele escondeu algumas coisas de vocês. Será Deus mentiroso? Eva deveria ter logo deixado de lado. Para de falar. Isso não pode ser. Deus não é mentiroso. Mas ela não ficou alarmada. Na verdade, ela começou a duvidar das palavras de Deus. E ela começou a ficar ingrata. Ela não ficou mais satisfeita com aquilo que Deus tinha dado a ela e a Adão. Ela ficou ingrata. Ela começou a pensar, será que há coisas que nós não temos, que nós não conhecemos, que Deus escondeu de nós? Que podem ser melhores daquilo que nós temos? Ela começou a pensar, como Satanás estava falando, que Deus estava privando eles de algo muito bom, muito prazeroso. E Satanás disse, se ela comesse dessa fruta, que ela seria como Deus. Então ela começou a cobiçar algo que ela não tinha. Eles se tornaram gananciosos, começando a cobiçar aquilo que não era deles, algo que Deus não tinha dado a eles. E ela se tornou tão orgulhosa. Como ela poderia ter pensado que ela sabia melhor que Deus? Sabia que ela não precisava mais daquela advertência que Deus tinha dado e que ela podia desobedecer. Como orgulhosa ela se tornou. Todos estes pecados começaram a nascer dentro do coração da Eva, enquanto ela escutava Satanás. E no final, depois de ter ouvido, considerado tudo que ele falou, em vez de mandar ele embora, ela pegou do fruto daquela árvore que Deus tinha falado para não comer. E ela foi desobediente a Deus. Ela desobedeceu o que Deus tinha falado. Está vendo como está tudo piorando? Antes, Adão e Eva eram adequados para entrar no céu. Agora estavam sendo adequados para o inferno, para ficarem longe da bondade de Deus. E ela se tornou rebelde. Ela fez aquilo que Deus tinha proibido fazer. E ela desejou fazer. E com isso, ela também se tornou uma ladra. Alguém que rouba aquilo que não é dela. Um ladrão. E talvez ela começou a, em sua mente, inventar desculpas, porque foi bom que ela fez, para aliviar sua consciência. Que ela estava fazendo só o que ia fazer bem para ela. E por isso, ela desprezou o que Deus tinha falado e começou a justificar o pecado com desculpas. Depois, quando Deus conversa com eles, eles dão mais desculpas. Foi aquela serpente que o Senhor fez que falou para mim. Foi aquela mulher que o Senhor me deu que falou para mim. Muitas desculpas.
Mas o que aconteceu? Quando todos estes pecados tinham nascido dentro de seu coração e eles agiram, comeram do fruto, qual foi o resultado? Tudo aquilo que era tão bom, que era tão perfeito para eles, não tinha mais. O pecado destrói tudo que é bom. Nos faz adequado para entrar no inferno, para sermos banidos da presença de Deus. E logo que eles pecaram, eles começaram a sentir vergonha, algo que nunca tinham sentido antes. Eles sabiam que tinham pecado contra seu Deus, seu Criador. E eles queriam se esconder de Deus, fugir de Deus. É triste que precisavam fugir da presença de Deus. Aquelas duas pessoas que Deus tinha criado de maneira tão perfeita, fugindo de Deus. E eles mentiram para encobrir os seus pecados, né? Como eu falei, desonestamente culpando o outro. E fizeram avantais para cobrir sua vergonha. Estavam condenados. Estavam condenados agora a sofrer eternamente a punição de Deus. E o que Deus falou começou a acontecer. Eles começaram a morrer nos seus corpos, começaram a envelhecer, ficarem doentes, sofrer dores. Mas mais do que isso, espiritualmente, eles morreram, né? Porque eu falei da alma. Essa parte que foi criada para adorar e agradecer a Deus, aquela parte não funcionou mais. Não obedeceram mais a Deus. Agora desejavam o pecado. Não estavam mais em comunhão com Deus, podendo conversar com Ele sem vergonha, sem culpa, sem mentiras. Agora perderam a vida eterna na presença de Deus. Sofreram dores, tinham que trabalhar duro para poder comer. E foram também expulsos daquele jardim belo que Deus tinha feito para eles. Tudo que eu falei até agora não é um conto de falas, algo incrível que não aconteceu. Não, isso aconteceu de verdade. E é a única explicação de que porque o mundo é como é. O ser humano até tentando fazer o bem, porque Deus nos fez para isso. Nós temos uma consciência, nos sentimos mal, nos sentimos culpados quando fazemos errado. Por isso que nós sabemos a diferença entre o que é certo e o que é errado, que foi assim que Deus nos fez. E ao mesmo tempo, aquela liberdade para escolher a obedecer a Deus nós não temos mais. Então nós sempre escolhemos o pecado, sempre escolhemos fugir da presença de Deus. E não conseguimos mais ser perfeitos como Deus tinha nos criado. Que triste estado. Que triste para Deus ver o ser humano que Ele criou fazendo tudo isso. Mas mesmo assim, logo depois que Adão e Eva pecaram, em Gênesis 3, versículo 15, nós lemos que o Senhor Deus promete um Salvador. E nós sabemos quem é este Salvador. O próprio Filho de Deus que veio já a este mundo para morrer aquela morte que nós merecemos por causa do nosso pecado. E Ele viveu uma vida perfeita sem pecado como nós deveríamos ter vivido. Sabe por que eu falo nós e não só Adão e Eva? Porque talvez durante essa hora você pensou, mas se eu fosse eles, eu nunca teria feito isso. Claro que eu não tinha feito, não teria feito isso. Num lugar tão perfeito, tão bonito que eles estavam. Sabe?
Esta é a parte mais triste. Quando eles pecaram, todos os filhos que nasceram deles também se tornaram pecadores. E nós, se nós fôssemos eles, teríamos feito a mesma coisa. Todos estes pecados agora também vivem em nosso coração. Por isso que nós também, como eles, nós precisamos de um Salvador. Alguém que paga por nós, alguém que tira a nossa culpa, nós não conseguimos. Nós não conseguimos voltar a sermos perfeitos e obedientes diante de Deus. Nós temos ofendido a Deus com os nossos pecados. E mesmo assim, aquele mesmo Deus envia seu próprio Filho para morrer uma morte terrível, com muito sofrimento, como nós merecemos. E Ele experimentou estar longe de Deus, longe da bondade de Deus, em nosso lugar. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós confessarmos a Ele que nós somos sim aquele pecador, igual a Adão e Eva, e que nós merecemos ser banidos da presença dele para sempre, se nós falamos isso para Ele com todo o nosso coração, confessando tudo que vive em nosso coração de podridão, de pecado, de coisas horríveis, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, e Ele nos trata como se nunca tivéssemos pecado. E o Senhor Jesus, nós podemos ter certeza, quando nós colocamos nossa confiança nele, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele fez tudo o que nós deveríamos ter feito para agradar a Deus. E é por causa dele, somente, que nós podemos entrar no céu e experimentar bênçãos muito maiores do que Adão e Eva experimentaram lá no jardim. E nós vamos poder um dia ver o Senhor Jesus Cristo com os nossos próprios olhos e entender muito mais tudo o que Ele fez para nos resgatar da morte. Crê nele, confie nele, confesse a Ele que você é igual a Adão e Eva, que seu coração é pecaminoso e que você precisa dele para ser uma pessoa nova, uma pessoa agradável a Deus. E Ele vai te responder, como Ele mesmo prometeu. Agora nós vamos cantar o hino de número 46. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.